Amém? Aleluia. Obrigado, queridos. Você pode sentar. Oh, aleluia. Eu diria até, oh, happy day. Eu tenho que lembrar não falar muito alto, porque as crianças têm se assustado. Mas eu posso falar sem microfone. Oh, happy day! Porque no microfone assusta um pouquinho. Mas graças a Deus pelas crianças em nossas vidas. Amém? Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 24. Aleluia. Mateus 7, 24. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela tem autoridade, Pai, para fazer o que diz que vai fazer. Mateus 7, 24 diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. 26. Mas quem ouve o meu ensino e não os pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Note que recentemente nós temos ouvido muito na notícia do prédio que pegou fogo e depois desabou. Hoje no Rio de Janeiro foi implodido um outro prédio que estava com risco de desabamento, também invadido por famílias, também abandonado pelo governo por muitos e muitos anos. Mas note que esses são casos específicos de situações que ainda que os edifícios tivessem sido bem construídos, eles foram mal administrados. Mas sabe que muitas vezes um edifício novo pode cair? Recém-construído, antes mesmo de ser habitado. Mas sabe que estudando a palavra nós podemos ver que um edifício não cai à toa. Como uma família não cai à toa. Amém? Graças a Deus nós temos aqui alguns profissionais de alto gabarito, temos um arquiteto, temos engenheiros. E sabe que eu creio que nunca eu ouvi falar que um prédio caiu por um erro de arquitetura. Não, é que o arquiteto projetou, está aqui o nosso irmão Carlos, nosso irmão Emerson, que são profissionais dessas áreas. Vocês já ouviram falar, vocês são profissionais, de um prédio que caiu porque o arquiteto foi ousado? Não. Nós sabemos que tem arquitetos que são ousados e graças a Deus por eles. Mas sabe que todo erro não é de projeto. Porque se o arquiteto diz que vai ter uma laje de 100 metros, o engenheiro tem que fazer as contas para saber como é que é a sustentação deste vão livre. Sabe que quem é o arquiteto da nossa vida, da nossa família, é Deus? E uma família não é destruída por um erro de arquitetura, por um erro de planejamento, mas um erro de construção. Mas graças a Deus, porque Jesus é o executor da obra. Amém? E Ele vai nos ajudar com as melhores instruções de como executar bem a obra da família. Porque os princípios da família são os mesmos princípios do nosso relacionamento com Deus. Quando Deus estabeleceu princípios para nós vivermos com Ele, quando Ele nos projetou com alguns componentes, com alguns atributos ou com alguns requisitos que estão presentes em cada um de nós. Amém? E o casamento, relacionamento, família, quando nós notamos como a família deve ser construída, edificada, nós sabemos que Ele não só desenhou o projeto, mas Ele deu instruções de execução. Ontem eu fui na casa do meu filho mais velho para ajudar ele a montar, ajudar meio assim. Estamos juntos. Graças a Deus pelo meu filho mais velho e sua esposa que estão aqui, meu filho do meio, meu filho mais novo. Oh, happy day! Sabe, eu estava lá ajudando ele a montar, ele estava montando, eu fui só para dar um apoio moral ali, mas todo o tempo, eu perguntei a ele, antes mesmo de chegar lá, tem instruções da montagem?
E ele falou, olha, eu não abri a caixa, mas deve ter. Eu me antecipei, fui na internet, baixei o manual, mas quando cheguei lá, ele já tinha aberto a caixa, tinha lá instruções detalhadas de como deveria ser montado. E eu fui seguindo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, cada um dos passos. E em cada momento ele dizia, você vai pegar este pedaço da madeira, com este parafuso, com esse conector, facílimo. Montamos rapidamente, ali aquele painel para pôr a televisão, já está montado, está funcionando exatamente como foi planejado. Mas se eu fosse usar a minha experiência, se eu fosse usar o meu conhecimento sem seguir as instruções, talvez o painel ficasse de ponta cabeça. Talvez ele não ficasse firme como devesse estar para suportar o peso, o desafio, a carga da televisão e das demais coisas que eles vão pôr ali. Amém? Do mesmo jeito, na família e nosso relacionamento com Deus, nós devemos seguir as instruções. Porque o fabricante não só ele produz, mas ele dá instruções de como fazer para que funcione exatamente como foi planejado. Isso é no nosso relacionamento com Deus. Quantos sabem que você foi feito por Deus? Aleluia. Eu não sou sobrinho, nem neto de King Kong, nem da Monga. Eu fui feito por Deus. Porque Deus é o meu Pai. E Ele me fez, Ele te fez, Ele te deu instruções claras de como fazer para ser um sucesso. Quantos querem ter uma vida de sucesso? Uma família de sucesso? Então vamos olhar as instruções do fabricante. Aleluia. Vai lá comigo, só para te provar isso que eu estou dizendo. Em Provérbios 8, versículo 29. Aleluia. Família é um grande projeto de Deus. É o dia das mamães. Quantas mamães temos aqui? Oh, aleluia. Graças a Deus pelas mães ungidas e abençoadas. E nós celebramos sermos filhos de mães tão abençoadas e poderosas e ungidas do Senhor. Amém? Quantos filhos são gratos pelas suas mães? Oh, happy day. Mas sabe que o Senhor me deu essa instrução, não fale só para a mãe, fale para todos da família. Amém? Provérbios 8, 29 está falando da sabedoria de Deus. Ele diz, estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além das suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. A sabedoria estava com Deus, como arquiteta da nossa vida, como arquiteta do planeta Terra, como arquiteto do universo. Amém? Eu estava ao seu lado como arquiteta e era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Sabe que há uma sabedoria em Deus para vivermos os princípios excelentes aqui na terra. Amém? Eu sei que provavelmente você está sentado do lado do seu familiar e glória a Deus por isso. Você já falou para ele que você está muito feliz porque ele está aqui? Fale para essa pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui. Que bom que estamos juntos, buscando ao Senhor. Amém? Porque um dos princípios de Deus é buscarmos juntos. Amém? Porque na unidade o Senhor derrama as suas bênçãos. Amém? Aleluia. Vá lá comigo, por favor, no livro de Marcos, capítulo 12, no versículo 30. Marcos 12, 30. O Senhor nos dá um princípio de como devemos amá-lo. Você sabe como é que você tem que amar a Deus? Ele nos ensina. Ele nos fez com esta qualidade ou essa capacidade de amar a Ele. Mas Ele diz, olha, é assim que tem que ser. E eu vou te dar instruções para que você faça como foi desenhado para fazer. Marcos 12, 30 diz que nós devemos amar ao Senhor, seu Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Sabe como nós devemos amar a nossa família? De todo o nosso coração. Sabe que o amor de família, o amor de pai, de mãe, de marido e mulher, tem que ser esse amor incondicional. Porque sabe que muitas vezes nós queremos condicionar as pessoas a agirem, a serem como nós queremos para amá-las. Mas sabe que Deus não faz isso conosco? E nós nem devemos fazer isso com Ele. Nós devemos amar. Sabe que uma característica do amor? O amor ama. Olha que revelação profunda. O amor ama.
Diga assim: eu tenho amor de Deus em mim, por isso eu amo. Queridos, pai, mãe, filhos, sabem como é que funciona. Nós amamos os nossos filhos. Amamos porque eles são filhos. Amém? Ah, mas e se ele não fizer tudo exatamente como você imagina? Não muda o nosso amor. Como o amor de Deus não muda em relação a nós. Mas podemos amá-lo como ele nos amou, de todo o nosso coração. Mas olhando para o arquiteto da sabedoria, a sabedoria que é o arquiteto da nossa família, lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, nós muitas vezes lemos esse texto no contexto do casamento, e é correto. Por que devemos amar na nossa família, devemos amar uns aos outros? Porque Deus colocou essa característica na nossa programação. No nosso chip de relacionamentos, vem essa característica de amar uns aos outros. Olha como o apóstolo Paulo nos ensina, ele diz em Efésios 5, 25, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele mesmo entregou a vida por ela, para torná-la santa, purificando-a ao lavar com a água por meio da palavra. Do mesmo jeito que Deus nos ama e Ele nos derrama a água da palavra dEle para nos purificar, assim deve ser o amor da família. Assim deve ser o amor de pai e mãe. Assim deve ser o amor de pai e filho e mãe e filho. Levando a água da palavra para nos purificar. Porque esse é um princípio que Deus estabeleceu conosco, Ele estabeleceu com a nossa família, relacionamento marido e mulher, e também estabeleceu para os nossos filhos. Pais, mães, não tenha medo de lançar a água da palavra para os seus filhos, porque isso é purificação para eles. Amém? Aleluia. Olha o que está lá em 1 Coríntios 13, você conhece o versículo do amor, o capítulo do amor. Ele diz que o amor nunca falha. Na versão revista corrigida, diz o amor nunca falha. Diga assim, o amor nunca falha. Quando é que o amor falha? Nunca. E quando nós devemos agir em relação aos nossos familiares, aos nossos amados, a filhos, marido e mulher, com amor. Não, mas e se eu agir com amor e der errado? Não tem jeito. Não tem chance de dar errado um relacionamento quando nós agimos em amor. Nem sempre o que nós vamos fazer vai agradar totalmente ao outro. Mas nós temos que buscar de Deus, Senhor, como o amor deve responder a esta situação. Como o amor deve falar, como o amor deve agir, como o amor deve reagir. Sempre vai ter sucesso e vitória quando andamos em amor. Amém? Diga assim, eu tenho o amor de Deus em mim. Mais para frente, no próprio capítulo, aliás, mais para trás, no versículo 5, ele diz que o amor não guarda rancor. Como é que o amor faz? Diga assim, não guarda rancor. Não fica lembrando, mas desde aquele dia você pisou no meu pé, mas em 1972, meu Deus do céu, foi lembrar disso lá atrás. Não, eu tenho uma listinha aqui de coisas, joga essa listinha no inferno. Porque não agrada a Deus. O Senhor diz, eu não guardo rancor. É certo que nos relacionamentos familiares vão ter situações que vão nos entristecer. Sabe o que você faz com isso? Joga fora. Não guarda rancor, guarda o amor. O amor ele ama, o amor ele perdoa, o amor não guarda rancor. Estas são as instruções de Deus para uma família de sucesso. Amém? Sabe por que devemos agir assim? Porque no nosso chip foi configurado desse jeito. Porque de Deus ele não guarda rancor, ele não lembra dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, ele perdoa dos nossos pecados e deles ele não se lembra mais. Se ele não fica lembrando o pecado do passado, por que eu vou ficar lembrando? Porque nós somos como Deus. Temos o amor de Deus em nós, implantados em nosso coração. Amém? Agora, se tentarmos amar as coisas, as pessoas, com o desejo da nossa carne, com a nossa vontade pessoal, é certo que ficaremos vazios. Quem tenta amar segundo só o desejo da carne, vai sempre estar vazio. Quem ama como Deus ama, sempre vai estar preenchido. Porque Deus é que preenche tudo em todos. Aleluia. Mas é que eu acho minha mulher é linda. Veja como a mulher é linda. Quantos concordam que minha mulher é linda? Mas é minha. Mas além do amor físico, se não houver o amor de Deus, seria um relacionamento vazio.
Porque quando sabe que ao passar do tempo algumas coisas mudam? Não sei porque vocês estão rindo. Pegaram a revelação. E se for só o desejo físico e desejo da carne, vai chegar uma hora que ele vai desaparecer. Ou vai diminuir, mas quando tem o amor de Deus junto. Sabe que cada dia ela está mais bonita, cada dia está mais cheirosa, cada dia está mais ungida, cada dia está mais chique, mais bonita. Amém? Por que nós vemos assim? Porque é. Ah, mas veja bem, não é bem assim. Tem um filme chamado, acho que O Amor é Cego, que ele recebeu uma unção, vamos dizer assim, e via a mulher linda. E aí o amigo foi lá e destruiu a visão dele. Um amigo ficou incomodado. E aí ele diz, mas eu vi assim, não, mas você não vê a realidade. Mas para mim esta era a realidade. Amém? A nossa realidade é enxergar com amor. O amor do tipo de Deus. Amém? Sabe como Deus espera de nós? Vamos lá em mais uma coisa do relacionamento de Deus conosco, e de nosso com Deus, e como tem que ser o relacionamento das famílias. Vai lá em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 5. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Enquanto você abre, diga assim, eu amo como Deus ama. Aleluia, o amor ágape. Aleluia, o amor não condicional. Não condicione ninguém para você amar. Ame. Amém? Aleluia. 1 Pedro 5,5, eu estou lendo a versão agora, a mensagem, diz assim, e vocês que são mais jovens, quem é jovem aqui? Muitos perderam a oportunidade de levantar a mão como eu. Amém? Eu tenho uma certa idade, mas ainda sou jovem, amém? Vocês que são jovens devem seguir os seus líderes, mas todos vocês, líderes e liderados, devem ser humildes, uns diante dos outros, pois Deus é contra os orgulhosos. Como nós devemos nos relacionar com Deus? Em submissão, sabendo que Ele dá instruções, mas também com humildade. Num relacionamento familiar não pode ser diferente. Agindo sabendo que há um princípio de autoridade, lá em Efésios, voltando no capítulo 5, agora no versículo 21, diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, e a esposa deve sujeitar cada um a seu próprio marido. Existe uma hierarquia na família, e nós devemos respeitar essa hierarquia, mas sabe que não importa a posição na família, todos devem se sujeitar a Deus. Todos devem andar em humildade, porque não é porque é marido, é o cabeça, algumas vezes o cabeça é cabeção. E não podemos ser assim, nós devemos ser, sim, cada um tem Cristo como cabeça. Sabemos que antes de cobrarmos ao outro, mas você não está agindo assim, você não está sendo submisso, vamos olhar a nossa vida com Deus. Nós estamos andando em submissão à palavra, à vontade do Senhor, à forma de agir. É muito fácil cobrarmos o outro, mas nós devemos primeiro cobrarmos a nós mesmos. Senhor, como é que o Senhor deseja? Como é que o Senhor planejou que eu me relacione com a minha esposa, como eu relacione com os meus filhos? Esta é a instrução principal, e sabemos que nós podemos acertar e queremos acertar muitas vezes, mas algumas vezes podemos errar. E temos que ter humildade suficiente para reconhecer, Pai, eu sei, ou um para o outro. Muitas vezes é até mais fácil reconhecer diante de Deus que erramos, mas assim, não vou dar essa brechazinha, não vou dar essa boiada para ele ou para ela, não. Não, se arrependa, fala, olha, eu errei, eu não tinha esse entendimento, eu te peço perdão, porque eu achei que era de um jeito e descobri agora que é de outro. Nós devemos andar em submissão a Deus e em humildade em relação a Deus, na família do mesmo jeito. Diga assim, eu ando em submissão e eu ando em humildade. Porque o princípio da soberba é um princípio das trevas. A Bíblia também diz que cada um não deve pensar de si além do que convém. Saiba a sua posição de filho, a sua posição de marido, a sua posição de mulher, e ande segundo as instruções do Senhor. Certamente as famílias serão as famílias de sucesso. E eu creio em famílias de sucesso. Eu creio que sucesso de uma família é o plano de Deus. Porque do mesmo jeito que Ele pensa e Ele estabeleceu o nosso relacionamento com Ele, Ele estabeleceu o nosso relacionamento uns com os outros. Debaixo de princípios, debaixo da vontade dEle. E os filhos, lá em Efésios 6, no versículo 1, diz que os filhos devem obedecer aos seus pais, por isso é o que é certo. Devem honrar pai e mãe.
que é um mandamento do Senhor, que traz promessas. Promessas de vida e vida longa, promessas de sucesso. Toda a família é baseada em uma estrutura de hierarquia e de autoridade, como a nossa vida em Cristo também é baseado em uma hierarquia de autoridade, reconhecendo que de todos Cristo é o cabeça. Amém? Mas na casa, no lar, Deus estabeleceu o homem como a cabeça, o marido como cabeça. Mas sabe que nós devemos andar em harmonia, devemos andar em paz, perdoando uns aos outros. Porque se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Amém? Todo princípio de autoridade vem de Deus, seja na casa, seja no reino de Deus, seja em outras localidades. É bênção demais reconhecer as autoridades e honrar as autoridades. Amém? Quantos filhos honram suas mães? E honram seus pais? Ah, mas ele não é exatamente como eu gostaria, ela não é exatamente como eu gostaria. Mas Deus não condicionou a honra a concordar. Eu posso discordar e ainda honrar. Respeitar, não agredir, não atacar, isso é respeito. Concordar exatamente, eu vou concordar com os princípios da palavra. Amém? Mas Deus estabeleceu um princípio de honra dentro do seu reino e dentro das suas famílias. Amém? Aleluia. Outro princípio de Deus no nosso relacionamento com Ele, que é um princípio de família. Abra lá em Hebreus capítulo 5, 13, versículo 5. Eu creio nas famílias de sucesso. Eu creio e tenho declarado desde que eu casei com Teresa, que os nossos filhos, eles vão mais longe e vão mais rápido do que nós já fomos. Amém? Eu creio nisso e eles têm provado isso na vida deles, porque é um princípio do Senhor, de bênção de paz para os filhos. Como nós somos filhos, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lembra do pastor Edmilson? O que ele trouxe a confirmação que Deus nos abençoou nas regiões celestiais. E aonde nós estamos? Nas regiões celestiais, assentados com Cristo. Amém? Então as bênçãos já chegou para nós, como as bênçãos já chegaram para os nossos filhos. Quantas mães têm abençoado e declarado bênção sobre os seus filhos? Mãe, declare bênção. Pai, declare bênção sobre o seu filho. Eu declaro que você é uma bênção, meu filho. Ah, mas ele não está sendo. Não, você não vai fazer por vista, você vai fazer por fé. E a sua fé vai trazer à existência aquilo que você crê e declara. Amém? Você abriu lá em Hebreus 13, versículo 5. Eu vou ler a parte final do versículo. Diz assim: não o deixarei, jamais o abandonarei. Este é um princípio de Deus para nosso relacionamento com Ele e o dele conosco. O que Ele está dizendo? Ele nunca vai nos deixar. Então nunca diga, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Não minta, porque Ele nunca vai fazer isso. Do mesmo jeito, nós não devemos nunca deixá-lo. Nunca deixar de nos relacionar. Mas sabe que Ele também disse isso para a família? Ele diz que o marido deverá deixar pai e mãe e serão uma só carne. Você não tem como deixar a sua própria carne. Amém? É um princípio de Deus, um princípio de unidade. Isso está lá em Efésios, mais uma vez, no capítulo 5, no versículo 31. Ele diz, eles se tornam um só. Esse é o mistério entre Cristo e a igreja, uma unidade. Família tem que andar unida, tem que crer unida, sabe? Eu sei que hoje em dia, por causa da modernidade, dos horários, das atividades, a maioria das vezes as famílias nem comem juntas. Mas sabe que temos que encontrar no meio das nossas famílias momentos, oportunidades. Ideal que fosse numa frequência muito boa. Hoje nós tivemos um almoço em família, tivemos lá em casa. Marcelo estava com a esposa, com a mãe, mas estava lá Márcio, estava lá o Tiago, estava lá a Érica, estávamos ali, momentos de comunhão. Mas sabe que isso deveria ser uma frequência. Por quê? Porque Deus estabeleceu que Ele não vai deixar de estar conosco, como nós não devemos deixar de estar com Ele e deixar de estarmos um com os outros. Sabe que família, é meu filho, minha filha, é meu pai, minha mãe, mas eu não vejo há não sei quantos anos. Isso não é o projeto de Deus. Isso não é um plano de Deus. Eu sei que por várias razões talvez não seja tão frequente, mas nós devemos desejar e crer e trabalhar para que isso aconteça. Luzia está morando lá no Espírito Santo. Ela é do Espírito Santo e está morando no Espírito Santo. Amém?
Veio para estar com a filhinha, tão pequenininha, a criança. Está ali, estão as duas ali, curtindo-se uma a outra. Esse é o projeto de Deus, prazer junto. Diga assim, prazer em estar junto. Você já declarou para esse irmão, irmã, filho ou mãe, é um prazer estar com você? Você já declarou isso? É um prazer estar com vocês. É um prazer estar com vocês. Conviver, andar, estar junto. É um prazer. Aleluia. Oh, happy day. E você sabe que Deus estabeleceu unidade e Ele diz, não separe. Ande junto. Mesmo relacionamento nosso com Ele é o relacionamento da família. Ah, mas aconteceu isso e aquilo. Então pega o entendimento hoje. Pega esse entendimento. Eu sei que nós muitas vezes andamos nos nossos próprios pensamentos, nos nossos próprios entendimentos. Mas hoje está chegando revelação. Ande junto. Tome uma decisão. Eu não vou andar mais separado daqueles que amam e que me amam. Daqueles que eu amo e aqueles que me amam. Tome uma decisão de qualidade, de andar em unidade. Amém? Aleluia. Outra coisa que acontece na relação nossa com Deus e acontece com a família. Quem é dono de quem? Ou a propriedade, ou a posse. Você sabe que você não é seu? Quem sabe que não é dono do próprio nariz? Dá um tchauzinho assim. Como assim não sou dono do meu próprio nariz? Agora que eu cheguei a 18 anos, que eu cheguei a 21, conquistei a maturidade, que eu não sou dono do meu nariz? Não, filhinho, não, filhinha. O dono do seu nariz, do seu rosto, do seu braço, da sua orelha é Deus. Porque Ele lhe comprou com um preço caro. Um preço que não há dinheiro na terra que pudesse pagar. Um preço do sangue do seu próprio filho. É o que Ele diz lá, de uma outra forma. Aliás, Ele diz exatamente assim em 1 Coríntios 6,20, Ele diz, porque foste comprado por preço, e preço de sangue. Mas lá no livro de 1 Pedro 2,9, Ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence a ninguém mais que não seja Deus. Como é? É exatamente assim. Ah, mas e a minha mulher? Não, Ele deixa você ficar, tomar posse temporária. Você não é proprietário, mas você pode estar com aquele sentimento. Porque Ele mesmo estabeleceu assim. Ele diz, vocês são meus. Mas sabe o que Ele também diz? Eu também sou seu. Aleluia. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, mas nós temos que ter esse entendimento, que nós pertencemos a Ele. Agora, é claro, eu sei que muitas vezes na família a gente tem esse sentimento de propriedade. Eu posso dizer, ela é minha mulher. Essa expressão de ser minha, já é uma expressão de posse, de propriedade. Mas sabe que eu reconheço que ela é antes de Deus, antes de ser minha. Mas Ele deixa eu chamar de minha, é um privilégio. Amém? É o meu filho, mas sabe que o seu filho não é seu. Ele está seu. Ele é de Deus. Quantos geraram filhos para Deus? Amém? Nós temos que ter essa consciência, que nós não geramos para nós mesmos. Filhos não foram gerados para nos servir, para cuidar só de pai e mãe. Graças a Deus, porque essa é uma palavra de Deus em nossas vidas. Mas sabe que nós geramos filhos para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Podemos ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 2, ele diz, cada uma tenha a sua própria esposa. Graças a Deus que eu tenho a minha. Amém? Mas sabe que eu sei que ela não é minha, totalmente. Amém? Eu tenho, vamos dizer, não o título, mas eu tenho a posse. Parece, mas é a posse, sim, ela é minha e eu sou dela. Amém? E sabe que a palavra também diz que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço a ela. E ela não pertence a si mesma, mas pertence a mim. Mas nós dois temos consciência que pertencemos a Deus. Mas por que isso? Por que esse sentimento de posse? Porque nós sabemos que todo o reino de Deus é baseado em posse. Nós primeiro reconhecemos que somos dele. Depois nós sabemos que nós podemos ter filhos. Mas sabe que os filhos não são dele. Não são nossos, são dele. Você pai, você mãe já reconheceu o seu filho, diga assim, você não é meu, é de Deus. Declare isso para o seu filho, se ele está aí do seu lado, para a sua filha. Declare isso. Eu sei que, mas ele não está aqui, mas tem essa convicção. Quando chegar em casa, se ele estiver lá, diz, filho, você é meu, mas não é meu, é de Deus. Nossos filhos precisam saber que eles são de Deus em primeiro lugar. Amém? Não, mas é minha mulher.
Querido, olha, homem, quantos homens casados temos aqui? Maridos. Marido ungido de Deus. Antes de você saber que a sua mulher é sua, saiba que ela é de Deus. Então veja bem o que você faz com ela. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Pergunta ao dono como tem que ser. Isso, pegou a revelação. Amém? Não, mas ele é meu, antes dele ser seu, ele é de Deus. Pergunte a Deus como fazer. Porque certamente Deus sabe como fazer. Como esta relação que parece de propriedade não seja um peso, seja alegria. Amém? Aleluia. Quantos sabem que nosso relacionamento com Deus tem obrigações? 4 pessoas. Há esperança. Abra comigo lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3. E quantos sabem que na família cada um tem uma obrigação? Do mesmo jeito. Eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto assim. Nunca tinha percebido que nosso relacionamento com você é o reflexo, é o espelho do nosso relacionamento com a família. Ou o relacionamento da família tem que ser um espelho, um reflexo do nosso relacionamento com Deus. E quando fazemos segundo a instrução do arquiteto, do construtor, do fabricante, vai dar certo. Diga assim, minha família já deu certo. Aleluia. Eclesiastes 12, 13 diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou o resumo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isto é a sugestão que dou a todo homem. É assim que está na sua versão? Como é que está aí na sua versão? Essencial, dever, obrigação. Sabe que nós temos uma obrigação diante do nosso Deus de seguir os seus mandamentos. É nossa obrigação. Não é uma sugestão. Deus não nos fez, não, se você quiser, fica aí tranquilo, à vontade, se você não te incomodar muito. Não, é nosso dever. E quantos da família sabem que tem deveres na família? Amém? Ah, mas eu tenho obrigações, deveres na minha família? Sim, lindinho, sim, lindinha. Mas sabe que isso não é a nossa motivação, nós não fazemos por obrigação. Ontem nós estivemos num evento e houve uma pregação de uma jovem ungida, abençoada, ela diz, não faça por obrigação, faça por prazer. Sabe que nós devemos ter prazer no nosso relacionamento com Deus. Ah, mas não é obrigação? É obrigação. Quantos trabalham aqui são funcionários? Ou têm uma empresa? Você vai por obrigação ou por prazer? É melhor perguntar para alguns qualificados. Aurélio, você tem um escritório de contabilidade. Você vai porque é obrigado a ir? Tem prazer em ir lá fazer o seu trabalho? Assim que tem que ser. Sabemos que fazemos por obrigação. Ele é o chefe. Felipe é funcionário. Você vai para Braspar por obrigação ou por prazer? Por obrigação. Mas sabe que nós temos que olhar o benefício de fazermos. E quando nós olhamos o benefício da obrigação, eu senti prazer em trabalhar. Não. Eu faço por obrigação, mas sabe que quando eu faço por obrigação eu tenho prazer. Porque eu olho não o trabalho, eu olho o benefício. Quando eu sigo as instruções de Deus, os seus mandamentos, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu olho o benefício de fazê-lo. E se você está trabalhando, não está olhando os benefícios de fazer, ou você ora para enxergar, ou você ora para arrumar outro emprego. Porque nós não podemos, quando nós vivemos por obrigação, é pesado, é chato, é ruim, é desmotivador. No meio da família, do mesmo jeito. Se nós não nos relacionarmos como família, reconhecendo o prazer de estarmos fazendo o que estamos fazendo, por isso que muitas famílias estão em problemas. Porque diz, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que arrumar. Olha o benefício de tudo isso. Cuidado que você pode assustar algumas pessoas, como eu fiz um dia com a empregada lá em casa. Agradeci a ela porque ela cuidava bem das nossas coisas e ela achou que eu tinha visto a morte dela.
Por isso estava agradecendo. Ela foi procurar a Tereza. Eu vou morrer, né? Vocês tiveram uma visão. Do que está falando? Não, o pastor veio me agradecer. Sabe que ela provavelmente nunca foi agradecida, como algumas famílias estão assim, esquecendo de agradecer uns aos outros. Amém? Lá em 1 Coríntios, mais uma vez, 7:3, diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Sabe que maridos têm que dar à esposa o que lhe é devido? Nós sabemos o contexto onde ele está dizendo, mas não é só o contexto físico. Maridos devem dar às esposas o que lhe é devido. Um amém, dois amém, graças a Deus há esperança. Sabe que existem obrigações na família. Também a Bíblia diz no mesmo texto que a mulher deve dar ao esposo ao que lhe é devido. Amém? Mas sabe que também os filhos devem dar aos pais o que lhe é devido. Nós já lemos a honra, por exemplo. Mas eu tenho que obedecer. Não pensa assim, pensa no privilégio, no benefício de dar aquilo que é obrigação. Porque aquilo que semeia com amor, certamente com fartura colherá. Quando nós fazemos por obrigação, mas com entendimento da gratidão, do favor de Deus, é certo que teremos grandes frutos. Amém? Aleluia. Também o nosso relacionamento com Deus fala em controle. Ele diz, sujeitai-vos, portanto, vós a Deus. Ele tem o controle e domínio sobre as situações do que é bom ou não é bom. Na família do mesmo jeito. O Senhor estabeleceu o que é bom para a família e o que não é bom para a família. Sabe que lá no versículo 4 aí de 1 Coríntios 7, também está dito que a mulher deve estar sujeita ao seu próprio marido. Mas estar sujeito é ruim? Não, veja o privilégio de ter alguém que zela e vela pela sua vida. Amém? Mas eu não gosto desse negócio de alguém me dizer o que fazer. Mas pensa que pode ser a bênção que você estava precisando. Talvez você não estivesse enxergando a bênção que é seguir por um caminho. Muitas vezes eu uso o Waze, e o Waze de vez em quando dá uns caminhos, mas a maioria das vezes, quando eu não segui a instrução, eu me arrependi logo em seguida, porque fiquei travado num trânsito. Sabe que Deus tem instruções para um caminho seguro. Mas ele tem que ficar me dizendo o que eu devo fazer para você ter um caminho seguro. Sabemos que temos a rota mais rápida e a rota mais curta. Eu sempre prefiro a mais rápida. Não necessariamente a mais curta. Agora, a mais rápida às vezes é mais longa. Mas sabe que porque no caminho tem impedimentos, tem acidente, tem barreira. Mas eu quero o caminho mais curto para a minha bênção. Peça o caminho mais rápido. A Deus, porque é o caminho melhor. Porque você pode achar que é pouca distância, mas ficar parado no meio de uma situação. Nos relacionamentos com Deus e nosso relacionamento com uns aos outros em família, não peçam mais curto, peçam mais rápido, peçam o melhor caminho, a melhor rota é aquela que Deus estabeleceu. Amém? Aleluia. E vai lá no capítulo 7 de novo em 1 Coríntios, agora no versículo 33. 1 Coríntios 7, 33. Eu queria chamar o grupo de música. Aleluia. 1 Coríntios 7, 33, estou lendo a versão transformadora, assim, mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo. E, note que tem um E. O homem casado tem que pensar nas suas responsabilidades. E, que mais ele diz? Como agradar a sua esposa. Quantos maridos pegam essa revelação? Porque alguns acham que cuidar das responsabilidades é o agradar. Não, cuidar da responsabilidade é uma parte do que temos que fazer. Mas além de cuidar do que tem que cuidar, de arrumar, de trabalhar, de gerar, de ser o líder da casa, também tem que agradar a sua esposa. Aleluia. Quantos querem agradar as suas esposas? Aleluia. Mas e a mulher nessa história? Fica tranquilo, homem. Fica tranquilo, porque no 34, de seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada e nunca se casou, pode se dedicar ao Senhor,
ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e, diga assim, e agradar o seu marido. Aleluia. Não acha que só cuidando da casa é o jeito de agradar o marido. Isso é uma parte da responsabilidade. Mas sabe que um deve agradar ao outro. E sabe que isso de onde vem? Do nosso relacionamento com Deus. Porque ele diz lá no Salmo 37, versículo 4, abra lá comigo. O que está presente na família, está presente no nosso relacionamento com Deus. Se a nossa família não está bem, é porque o nosso relacionamento com Deus não está bem. Quer melhorar o seu relacionamento do seu filho, com seus pais, com a sua família? Melhore o seu relacionamento com Deus. Aleluia. E porque nós devemos agradar uns aos outros? Porque Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor. Quando eu agrado a Deus, o que Ele faz? Leia aí na Bíblia. Concede os desejos do teu coração. Quando o marido agrada a mulher, o que ele faz? Oh, aleluia. Quem planta, o que acontece? Colhe. Quando a mulher resolve agradar o marido, o que acontece? Ela colhe. Amém. Quando nós queremos agradar a Deus e agradamos a Deus, o que acontece? Nós colhemos o desejo do nosso coração. Quantos querem agradar a Deus e colher o desejo do seu próprio coração? Note que ele não só está falando de agradar a ele, e ele vai dar os desejos dele. Ele está dizendo o desejo do seu coração. Quantos têm desejo no coração que ainda não foram atendidos? Agrada-te do Senhor. O que quer dizer agradar de Deus? Ouça a voz dele, siga os princípios. Na família do mesmo jeito. Quando nós agradamos os filhos agradam aos pais, o desejo do coração dos dois é realizado. Amém? Você crê que o relacionamento da sua família é igual ao seu relacionamento com Deus? Então fique em pé, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. E eu creio, queridos, que Deus nos chamou nessa noite para fortalecer as nossas famílias. Não só as mães, graças a Deus pelo Dia das Mães. Na verdade, Dia das Mães é todo dia. Ou tem alguma mãe que fica um dia sem ser mãe, ou sem trabalhar e cumprir as suas responsabilidades, o seu prazer de ser mãe. A minha mãe, minha irmã mais velha tem 57, vai fazer 58, não, fez 58 esse ano. Há 58 anos ela é mãe. Não deixou um dia de ser. Amém? Mãe é mãe todo dia, diga assim, mãe é mãe todo dia. Amém? Mas sabe que quando agradamos a Deus, todo dia é dia das mães, mas chega o dia que Ele vai dizer: eu, filha, vou te agradar todo dia. E eu creio que nossas mães, nossas esposas que são mães, receberão do Senhor o desejo do seu coração. Amém? Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você olhe o desejo do seu coração, veja aquilo no seu mais íntimo, qual é o desejo do seu coração, e saiba que agradando a Deus ele será realizado. Amém? Aleluia.